Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulos 27. Livro dos Salmos, capítulo 27. Meditemos um pouco nesta palavra. Glória a Deus. Bota na versão NVI. Do versículo 1 até o versículo 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém. Apenas a leitura destes versos já nos dão um alento sobre as adversidades. Na versão Almeida Corrigida, o verso 5 está escrito assim: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha. Quando nós paramos para pensar sobre as inúmeras dificuldades que nós enfrentamos na vida, sobre as adversidades, e se gastarmos muito tempo pensando nos problemas, a gente beira o colapso. Se não tivermos equilíbrio emocional e principalmente espiritual, nós corremos o risco de pensar apenas na derrota, pensar apenas de maneira negativa, pois os nossos pensamentos, por mais que a gente tenha fé e creia em Deus, os nossos pensamentos, eles nos levam a caminhos muito distantes dos propósitos de Deus. Nós temos uma tendência muito grande a ser influenciado pelos outros, não só pelos outros, mas pelas circunstâncias. Nós somos influenciados pelo meio, pelo que ouvimos, pelo que vemos e também pelo que nós sentimos. E as nossas emoções muitas vezes nos traem. Muitas vezes as nossas emoções estão completamente equivocadas quanto à real situação da vida e de tal problema que estamos a enfrentar. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Isso quer dizer que nós podemos muitas vezes entrar em uma situação bem complexa apenas por pensar na adversidade, apenas por se sentir vencido, antes mesmo de enfrentar a batalha. Quantas vezes nós fazemos assim um certo cálculo sobre determinada situação, e é difícil encontrar um equilíbrio entre o real
e aquilo que é apenas imaginário. E quando muitas vezes nós, neste desequilíbrio, ou acreditamos muito que vai dar certo, acreditamos muito por um viés de um pensamento mais que positivo e não por fé. Acreditamos que as coisas vão dar certo porque temos vontade e queremos tal coisa, não se submetendo à vontade soberana de Deus. Isto é um risco. E às vezes pegamos o caminho do deserto, o caminho da escuridão, o caminho do desânimo, do fracasso, e começamos a fazer cálculos completamente equivocados sobre o final, sobre o desfecho daquela situação. E ficamos muitas vezes andando nos extremos, ora com uma fé até um pouco fora da realidade, embora a fé seja algo fora da lógica, mas eu falo no sentido de que pensamos de maneira muito pessoal, sem se preocupar com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, e somos muitas vezes egoístas porque queremos tal coisa, ou às vezes nós temos possibilidades e portas diante de nós, mesmo que a fé abra as portas, nós ficamos ainda pessimistas. Será que é? Será que é possível? Será que eu vou conseguir? Encontrar um equilíbrio no meio da adversidade, irmãos, não é nada fácil. Imagine agora os discípulos naquele barco, navegando na calada da noite, e de repente vem uma tempestade, e enfrentar uma tempestade não programada, não prevista, algo inesperado, mexe com as bases da nossa vida. Por isso Jesus reclamou deles, dizendo que eles eram homens de pouca fé. Porque quando a adversidade chega, nós temos dificuldade de encontrar o equilíbrio da fé. E que muitas vezes nós encontramos pessoas que não estão vivendo por fé, mas estão sendo alimentados por pensamentos puramente egoístas, pessoais, vontades próprias e desejos. E encontramos pessoas que são totalmente desprovidas desta fé, e que estão a negar a si mesmo as possibilidades de vitória. E encontrar o equilíbrio na hora do vendaval, na hora da tempestade, na hora da adversidade, não é nada fácil. Mas lendo estes versos, irmãos, vemos aqui o pedido deste homem, que era um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E ele diz que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Ele inicia este cântico com uma pergunta, depois outra pergunta. O Senhor é a minha vida, ou melhor, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E citamos muito o verso, quando nós, empolgados apenas pelo conhecimento do que a palavra de Deus já nos ensina, quando citamos o verso: se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa mente já codificou, já entendeu que Deus é maior do que todas as coisas, e que Ele é soberano sobre tudo. Mas no momento da adversidade, esta verdade ela vira fumaça, e desaparece da nossa alma, desaparece da nossa mente, e ficamos tentando se apegar a alguma coisa visível, palpável, porque
nos momentos da adversidade, Deus está muito longe. Nos momentos da tribulação, da angústia, Deus está muito distante. Nos sentimos muitas vezes solitários. Solitários, longe não das pessoas, mas longe de algo que nos dê segurança. Davi está dizendo que Deus é a sua salvação, e ele precisa ter esta verdade bem nítida dentro de si mesmo, que ele não precisa ter medo de nada. Mas ele não é uma pessoa fora da caixinha, como a gente diz. Não é uma pessoa que vive fora da realidade. Não é por ser crente que a adversidade desaparece de sua vida. Alguns extremistas dizem: irmão, eu não tenho medo de nada, eu piso na cabeça do diabo e tal, e começa a desenvolver um pensamento fora da realidade da fé. Nós precisamos sim viver sem medo, mas também precisamos entender que a adversidade é real. E Davi diz no verso 2: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ele está ciente de que inimigos existem, que a adversidade existe, que ela é presente, mas a fé em Deus está equilibrada. Ele entende que mesmo enfrentando essas adversidades, Deus é a sua luz e a sua salvação, que Deus é a sua fortaleza. Este é o equilíbrio que nós precisamos encontrar na adversidade, em que os nossos olhos contemplam sim as coisas difíceis, contemplam a guerra, contemplam as doenças, a falta de emprego, a falta de bens, a falta de saúde. Os nossos olhos contemplam as adversidades nas mais diversas áreas, mas a nossa alma, aleluia, está segura, ciente de que tudo isto, apesar de ser ruim, apesar de ser realmente terrível no dia a dia, mas acreditamos que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então ele vem no verso 3 e diz: ainda que um exército se acampe contra mim. Ele não está falando ainda que um exército se acampe contra o exército de Israel. Ele está falando de maneira pessoal, individual. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Como você está encarando as adversidades? Está escondido? Está com medo? Inseguro? Já contraiu a tal ansiedade? Ou quem sabe uma depressão circunstancial? Quem sabe já está enfrentando algum desequilíbrio emocional? Talvez sim, porque estamos vulneráveis, principalmente nesse tempo presente, de tantos problemas emocionais que nós enfrentamos. Não é difícil você encontrar alguém que esteja enfrentando um problema e que já procurou o psicólogo, já procurou o terapeuta, já orou, já buscou, mas está ainda vivendo numa situação de adversidade. A palavra de Deus para você nesta noite, meu querido irmão, não é outra: põe a tua confiança no Senhor. Aleluia! Põe a tua confiança no Senhor, espera nele, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Davi está consciente de que mesmo que um exército
se levante contra ele, mesmo que se estourar uma guerra contra ele, ele continuará confiando no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso me faz lembrar de um homem chamado Jairo. Jairo foi ao encontro de Jesus porque sua filha estava doente. E quando ele fala com Jesus para ir até a sua casa, e Jesus começa a caminhar e diz: eu vou até lá. E Jesus vai até lá. E quando Jesus está a caminhar para a casa de Jairo, alguém chega para ele e diz assim: não precisa mais incomodá-lo, o mestre. A sua filha já está morta. Pense você indo para um médico especialista, levando um ente querido, e você está com plena certeza de que aquela doença terá um diagnóstico reversível, ou seja, que terá jeito. Mas depois alguém chega e diz: não precisa mais consultá-la, ela já está morta. Ou então ouvir a notícia: não tem mais jeito, não adianta mais médico, remédio e nem cirurgia. Como nós encaramos notícias como estas? Como nós nos mantemos de pé? Como enxergamos Deus na adversidade? E isso é muito sério, porque nós enxergamos Deus a partir dos momentos que nós estamos vivendo. A nossa percepção sobre Deus pode mudar, pode variar, dependendo do contexto que nós estamos vivendo. E muitas pessoas, quando estão em plena paz, sossego, em que as coisas estão razoavelmente bem, ele olha para Deus e diz: Deus, tu és maravilhoso, como tu és bom, que bênção. Quando alguém enfrenta uma situação de risco e ele escapa desta situação, ele diz: Senhor, tu és o Deus do livramento, obrigado, Senhor. Quando nós estamos envolvidos em um problema seríssimo, e às vezes nem podemos compartilhar com ninguém sobre tal problema, e aí o Senhor abre uma oportunidade, o Senhor abre uma porta, e a gente escapa. Ele abre um caminho. Então a gente olha para Deus e diz assim: tu és maravilhoso, Deus, tu é tremendo, como tu me amas, Senhor. A nossa reação é maravilhosa. Mas quando recebemos notícia como a de Jairo, que recebe a notícia e diz: olha, não precisa mais levar o mestre na tua casa, tua filha está morta. Mas Jesus, ouvindo esta palavra, disse para Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Glória a Deus. Qual foi agora a percepção de Jairo sobre Jesus? Pois até aquele momento Jesus ia curar a menina. Jesus ia à casa de Jairo apenas para curar, é uma situação. Mas agora Jesus vai para uma casa aonde tem uma pessoa morta. Como nós podemos conviver com situações adversas? Como Marta e Maria, que mandaram um recado para Jesus, e a mensagem era: olha, o teu amigo Lázaro está doente. Querendo que Jesus fosse até lá, porque lá Lázaro estava doente.
E como elas já haviam presenciado Jesus curar muitos doentes, era natural que se Jesus fosse até lá, ele teria saúde. Mas depois que Lázaro morre, elas dizem: se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas quando Jesus chega, que não faz diferença entre a doença e a morte, ele diz que elas só precisam crer. Porque no meio da adversidade não tem outra saída para nós. A única saída que nós temos é continuar crendo. Independente se é doença ou se é morte, independente se é escuridão ou se é no claro do dia, se é no inverno ou no verão, no deserto ou no lugar verdejante, o que nós precisamos estar sempre fazendo é crendo no Senhor, porque a adversidade acontece na cidade e na zona rural, acontece na faculdade ou em casa, no trabalho ou no lazer. As adversidades surgem de repente, e como nós encaramos as adversidades e qual é o nosso olhar para Deus a partir delas? Qual é o nosso olhar para Deus aqui dentro? Perceber Deus na hora de ouvir uma mensagem é uma maravilha, não há dificuldade, porque nós estamos sendo estimulados a ver Deus a partir da mensagem. Mas ver Deus a partir da doença, das enchentes, dos acidentes climáticos, dos terremotos, a partir das guerras, da fome, a partir da miséria. Qual é a nossa percepção sobre o Deus que nós servimos? Glória a Deus. Somos desafiados a viver uma vida de fé independente das circunstâncias. E eu já conversei com tanta gente na minha caminhada sobre este assunto, e algumas vezes fiquei triste ao perceber que aquele irmão foi vencido por causa da adversidade. E alguns disseram: eu não aguentei, pastor, eu não suportei, eu cedi, eu caí na tentação, eu não suportei o olhar frio das pessoas, eu não suportei ser ignorado, não vi ninguém me estender a mão, ninguém me fez uma ligação, ninguém se importou comigo. E por causa da reação das pessoas, por causa dos problemas, nós reagimos de maneira negativa acerca de Deus e da vida espiritual. E então jogamos a conta toda para Deus. E muitas vezes nós até fazemos planos, arquitetamos as ideias para sermos maus, por causa dos homens que reagiram mal, de maneira maldosa contra nós. Mas o que importa no meio da adversidade é continuar crendo no Senhor. Ainda que um exército se levante contra você, confie no Senhor. Ainda que estoure uma guerra, aleluia, na tua casa, ainda que o inimigo se levante, continue olhando para Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas no meio de tudo isso, Davi está consciente de algo que é primordial para ele. E ele não perde a percepção real sobre Deus. E ele não perde a noção de onde é o local, qual é o local aonde ele mais tem intimidade com Deus. E no verso 4 ele diz: mesmo em meio à adversidade, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que estoure uma guerra, eu estou pedindo uma coisa ao Senhor e eu vou buscá-la. Aleluia, como o crente é diferente.
no meio da adversidade, no meio da tribulação, ele olhando os inimigos que se levantam contra ele, quando ele diz que os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus inimigos, eles é quem vão tropeçar, porque nesta minha caminhada, eu estou buscando uma coisa, eu estou pedindo a Deus, estou buscando, é que eu nunca vou me apartar da sua casa, eu quero estar lá, aleluia, porque lá o Senhor vai me guardar, é lá que o Senhor vai me proteger, e eu quero estar no seu pavilhão secreto. Levante a sua mão e adore ao Senhor, porque você está no melhor lugar que você poderia estar nesta noite. E a percepção de Davi acerca de Deus na adversidade, ela é clara, ela é fiel. E isso me faz lembrar como Jó se comportou diante da adversidade. Que homem extraordinário, que reação extraordinária a de Jó, porque Jó via a beleza de Deus na riqueza, Jó via os seus filhos festejando, e ele via Deus. Isto é a mão de Deus, isto é a providência de Deus, é o cuidado de Deus, e Jó via o agir de Deus. Ele olhava para os seus rebanhos e dizia: isto aqui é a bênção de Deus na minha vida. Ele falava com os seus funcionários, empregados, que não eram poucos, pois diz a Bíblia que ele era o homem mais rico daquela região, e ele tinha muitos bens, e tudo aquilo ele via Deus. E de repente, o inimigo pede permissão a Deus para tirar o que ele tem, para embaçar a visão de Jó, porque Satanás, ele diz, no versículo 9 do capítulo 1 de Jó, ele diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, e ele sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Veja a astúcia do diabo. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Veja qual é a noção do diabo a partir dos bens de Jó. Mas Jó era um homem crente. Diz o verso 1 que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mexer com crente deste nível não é brincadeira. O inferno se levanta contra aquele que teme ao Senhor só para se envergonhar. O inferno e o diabo se levanta contra o íntegro, também vai se envergonhar. Se levanta contra aquele que é reto para se envergonhar, porque sabe que essas são qualidades de um homem que tem equilíbrio na fé, que mesmo diante das adversidades, ele não perderá a real noção quem é Deus para ele. Glória a Deus. E era assim que Satanás via Jó. Ele teme a Deus porque tem coisas. Ele ora porque tem bens, tem filhos bonitos, saudáveis, ricos. Ora, como é também que não vai louvar a Deus? Veja a percepção de Deus, sobre Deus, a partir das coisas. Mas Deus, só para contrariar o diabo, no versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi fazer um estrago na vida de Jó.
E Satanás saiu dizendo: e agora eu vou provar para Deus que este Jó, que este crente, que ele se orgulha tanto, ele vai blasfemar, porque eu vou tirar todo o centavo que ele tem, eu vou tirar os filhos dele, eu vou tirar os bens dele, eu vou fazer um limpa na vida dele, só para eu ter o prazer de ver ele blasfemando. Esse é o propósito de Satanás. Mas Jó recebe as notícias. Jó sai da prosperidade para entrar na falência de maneira imediata. Jó sai do convívio dos filhos, da família, para viver a solidão. Jó perde a vista de todos os seus rebanhos, de todas as suas lavouras, para ver apenas um chão queimado, para ver apenas mortandade. As notícias chegam na sua casa, a adversidade entra como se a porta estivesse escancarada, para entrar o mal, para trazer a perturbação. E ele ouve a notícia após outra. A pior é a notícia dos 10 filhos que estavam em uma festa de aniversário. Estavam comemorando o aniversário do filho primogênito, do mais novo. Imagine a alegria, imagine a festa. Mas veio um vento do Oriente e deu contra os 4 cantos daquela casa, e todos morreram. Jó tinha tudo para dizer assim: este Deus que eu servia, eu estava equivocado. Até hoje eu era crente, mas daqui para frente eu não tenho mais Deus. Ele poderia ter dito isto, mas Jó não via Deus através da lente das riquezas. Jó não via Deus através dos bens e nem dos filhos. E eu já ouvi pais, mães e pais dizendo: os meus filhos são a minha vida, o meu filho é tudo que eu tenho. Aí começa a colocar a família ou os bens em primeiro plano. Aí Deus vem e colhe um, Deus vem e tira um bem. Aí a vida dele começa a perder o sentido, aí a vida dele vai sendo minada. Ele entra na depressão e diz assim: onde está Deus? Não está vendo isso? E ele passa a murmurar, porque ele via Deus através do filho, ele via Deus através das coisas. Mas nós somos crentes em Jesus, e a nossa visão acerca de Deus não passa pelas coisas, pelos bens que nós possuímos, nem pela nossa formação, nem pelo nosso conhecimento humano, não passa por nada disso. Nós olhamos para Jesus, aleluia, nele está a nossa salvação, aleluia. Olhamos para Cristo, porque sem Jesus nós não somos nada. Mesmo que estejamos cercados de gente, nós estaremos só, se não for a presença de Jesus em nossa vida. Então as notícias ruins entraram na sala, no escritório, lá onde Jó estava. E quando ele ouviu a última notícia, Jó se levantou. É possível que Jó estivesse no seu gabinete, estivesse no local onde ele atendia os mensageiros, e ele se levantou, e o inferno esperou que Jó desse aquele grito de desespero, de agonia, reclamando de Deus. Mas Jó se levanta, rasga o seu manto, raspa a sua cabeça e lançou-se em terra e murmurou. Foi assim? Lança-se em terra e diz: Deus, tu é tremendo. Oh, glória a Deus. Jó, ele se ajoelha, irmãos. Ele nem se ajoelha, ele coloca a cabeça entre os joelhos e diz: Jesus, Deus,
Tu continuas sendo meu Deus. Eu não tenho mais bens, aleluia. Eu não tenho mais coisa nenhuma. Eu não tenho filhos, eu não tenho riqueza, não tenho mais nada. Mas eu tenho a Ti. E no dia da adversidade Tu me acolherás. E estarei seguro. Oh, aleluia! Como você tem encarado as dificuldades e adversidades na vida? Você tem visto Deus a partir dos seus planos, dos seus projetos? Saiba que os projetos dos homens são falhos, até mesmo os seus, eles podem dar errado. E nós nutrimos uma expectativa sempre para o lado positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Esse negócio vai dar certo se tornou assim uma coisa tão sem valor, porque no período da pandemia inventaram esse slogan. Onde você passava tinha lá uma hashtag: vai dar certo. Vai dar certo. Não é por dizer que vai dar certo que vai dar certo. Se submeta aos propósitos de Deus. Vai dar certo em o nome de Jesus. Vai dar certo se essa for a vontade de Deus. Se esse for o propósito de Deus, nada vai impedir. Nada vai impedir. Mas eu quero citar na íntegra a adoração de Jó. E eles, de joelhos prostrados, ele diz: Senhor, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por que você murmura com tanta pouca coisa? Murmura até porque a comida não saiu do jeito que você queria. E hoje a gente coloca tanta banca em tipo de comida. Mas eu ainda alcancei um tempo que a gente comia feijão separando os gurgoi no caldo. E vivi uma época que a gente jantava girimum com café, batata. Quando tinha leite era bênção. Cuscuz moído mesmo no moinho, no milho moído, aquele cuscuz grosso, que o dente fica cheio daquele bagaço de milho. E a gente sorria, dava glória a Deus na igreja direto. Mas hoje as pessoas ficam sonhando com picanha. Quem alimentou a ideia da picanha está triste hoje. Quem alimentou a ideia de dias felizes, confiou no homem, se deu mal, se decepcionou. O nosso socorro não vem deste caminho. Seja satisfeito. Deixa de murmurar. A casa não está boa, eu entendo. A rua que você mora também não está legal, eu entendo. Mas não murmura. Glorifica a Deus. Porque a partir dessa tua glorificação, você está dizendo: o meu Deus é maior do que qualquer adversidade. E eu não preciso de coisas boas diante dos meus olhos para eu louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu te louvarei, Senhor, enquanto vida tiver, independente da situação e das adversidades. Nós aprendemos isto. E voltando aqui ao texto para concluir esta palavra, do Salmo 27, quando ele diz: pois no dia da adversidade, no verso 5, ele me ocultará no seu pavilhão. Sabe, irmãos, isso aqui nos dá uma segurança tão grande. Porque no dia da adversidade, imagine aquelas pessoas que estão lá
nos países que estão constantemente em guerra. Por exemplo, agora na guerra da Ucrânia com a Rússia, de Israel com o Irã, envolvendo ali a região de Gaza e outros países que estão em guerra constante. Essas pessoas vivem numa insegurança, com medo constante. É isso que Davi está dizendo, que na hora desta guerra, na hora dessa incerteza, na hora da insegurança, da adversidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão. Ou seja, no momento em que a guerra explodir, não temerei, porque o meu Deus me guardará no lugar secreto. O inimigo vai tentar me achar, mas não vai me encontrar. Na verdade, algumas vezes o inimigo tentou te encontrar para te destruir, mas não te encontrou, porque Deus te guardou. Esta palavra nessa noite tem um coração certo, e que Deus me direciona para falar para você nesta noite, em que o diabo realmente foi à tua procura, e Deus te pegou, aleluia, e te guardou, e ele não te achou. Depois você sentiu um alívio sem nem perceber do agir secreto de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te ocultou dos seus adversários. Eles te procuraram e não te encontraram. O Senhor te guardou. E Ele diz que no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Sabe o que é isso? É no lugar secreto. Ele está falando do Santo dos Santos. Ninguém podia entrar lá. Ninguém podia entrar lá. No Santo dos Santos só o sumo sacerdote. Mas no dia da adversidade, sabe onde é que Deus nos coloca? Lá pertinho da arca, pertinho dele. Ninguém encontra, ninguém se atreve a entrar lá, porque estamos guardados na presença do Senhor. É no lugar mais sigiloso, mais secreto que Deus nos leva, é a sua presença. Receba nesta noite esta palavra, aleluia, se aproprie dela, tome posse dela, aleluia. Não veja Deus a partir das coisas, sejam boas ou ruins, mas enxergue Deus como o Senhor da tua vida, e no momento da guerra, da adversidade, Ele te guardará, e você estará seguro em sua mão. Fique de pé em nome de Jesus.